Em tempos onde a depressão e a ansiedade são males cada vez mais comuns, é importante que a gente se preocupe com a nossa saúde psíquica. E se você quer cultivar a sua saúde mental, é importante que você compreenda como que nós funcionamos, principalmente no campo emocional. Saudações, sejam muito bem-vindos ao Inner Innovation. Talvez você esteja se perguntando o que é uma emoção? Já que emoção é um conceito muito mal compreendido. Todo mundo sente, todo mundo vivencia isso, mas geralmente quando eu pergunto e peço para alguém definir o que seja, as pessoas sentem dificuldade. Então, de maneira prática, vamos entender que a emoção ela é uma configuração corporal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a emoção, ela adapta o seu corpo em vários níveis para que você funcione melhor de maneira mais adaptada para uma determinada situação. Isso significa dizer que cada emoção cumpre uma função específica e que ela não pode ser, então, negativa. Sabe essa coisa de que você pensa que ficar feliz é bom e se sentir com raiva é ruim? Você deve lutar contra a raiva, você deve arrumar maneiras de não sentir raiva e procurar maneiras de se sentir cada vez mais feliz? Bem, se a gente partir deste conceito que eu propus, isso não seria a estratégia mais coerente, concorda? Você precisa aprender a lidar com as suas emoções, e não as suas emoções precisam aprender a lidar com você. Mas infelizmente, na nossa cultura ocidental, a gente está muito habituado a tentar controlar as coisas, né? A gente tenta controlar tudo e controlar inclusive a natureza, com o avanço da tecnologia desenfreado, por exemplo. E aí, isso também acaba respingando nessa questão da gente tentar controlar nossas questões internas, como se a nossa natureza fosse passível de controle. Mas será que esse falso controle faz bem? No mínimo. O que esse controle vai causar, aliás, essa tentativa de controle, é a frustração, já que de fato a gente não tem este controle. É claro que a gente tem sim a capacidade de influenciar as coisas, mas essa noção absoluta de controle, essa aí não vai rolar não. Faça o seguinte, tente ficar sem respirar durante 21 minutos. Você vai perceber que nem a sua respiração, que você talvez achasse que controlava, não é bem assim que funciona. Mas então qual que é a diferença de sentimento e emoção? Então, enquanto a emoção é geralmente mais rápida, é direcionada a um objeto externo, a algum estímulo um pouco mais objetivo e ela busca a resolução, né? Lembra que eu falei que a emoção ela tem uma função, ela visa cumprir essa função e ser dissolvida. Já o sentimento tem a ver com a nossa percepção subjetiva das coisas, das pessoas, tem a ver com significados que nós colamos nos objetos externos. Por exemplo, eu posso olhar para minha casa e aquilo me transmitir uma certa segurança. Então eu tenho um sentimento de segurança quando eu tô dentro da minha casa. Ou, por exemplo, quando eu recebo um abraço de um amigo, eu posso me sentir aconchegado. Então eu tenho um sentimento em relação àquele amigo de aconchego. E essas coisas podem se misturar. Vamos supor que você tem esse sentimento de segurança dentro da sua casa, mas ao ver que o chuveiro estragou, você sente raiva. Você ainda tem este sentimento em relação a esse objeto externo, casa, mas você experimenta uma emoção direcionada para uma situação mais objetiva e específica. Mas à medida que você vai lá e arruma o chuveiro, a tendência é que essa emoção raiva se dissipe, já que raiva é uma emoção que nos pede por resolução. A raiva nos prepara para sermos resolutivos. Você pode, por exemplo, ter o sentimento de disputa ou de conflito com uma pessoa do trabalho, mas ao ver aquela pessoa praticar uma boa ação, você a admira. Então veja bem, sentimento e emoção são coisas distintas, mas claro que se relacionam, e a repetição de emoções tende a modificar o sentimento. E não é difícil observar isso. Imagina um relacionamento conjugal onde você sente cada vez mais raiva e frustração por inúmeros conflitos, né? A gente sabe que isso leva a um desgaste do relacionamento até o momento que as pessoas já não experimentam mais aquele sentimento do início, aquele amor que costumavam sentir. E aí, o sentimento costuma ficar de maneira cada vez mais confusa. Mas é claro, porque um mesmo objeto não tem apenas um sentimento direcionado a ele. Muitas vezes, especialmente os objetos que a gente tem uma relação mais íntima, uma relação maior, ou uma relação de dependência,
Isso faz com que inúmeros sentimentos estejam direcionados para aquela mesma pessoa, o que torna as coisas mais conflituosas, mais confusas. Mas enfim, enquanto nossas emoções são mais imediatas, os nossos sentimentos, eles são as cores nas quais a gente pinta esse quadro que é a nossa percepção do mundo e das pessoas. E está muito associado ao que eu costumo chamar de princípio interno. Se você está habituado aqui no canal, você sabe o que isso quer dizer. E se você não sabe do que eu tô falando, acho que está na hora de você se inscrever no canal e acompanhar outros vídeos para a gente, continuar esse diálogo aqui. Mas beleza, e aí, o que eu faço com essas informações? É claro que o primeiro passo para isso é desenvolver o autoconhecimento. É você conseguir notar essas alterações, das emoções e conseguir nomeá-las, conseguir perceber que você sente raiva em determinados momentos e identificar esta raiva. Isso pode parecer algo muito simplista, mas na verdade, até pela minha percepção clínica, em terapia, é muito comum ver pessoas que não entendem quais são as emoções que estão sendo despertadas. Há muita confusão nesse sentido. E a maneira que a gente tem de conseguir clarear isso um pouco é sabendo de cada emoção qual função ela pede da gente, E à medida que a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ter mais discernimento do externo que está nos implicando nessas adaptações. E é muito importante uma coisa, você encarar as emoções, os sentimentos como informações. Não pense que você é suas emoções ou você é os seus sentimentos. É claro que elas fazem parte da maneira como você experimenta a vida, mas você não é definido pelo que você sente, você não é definido pelas suas emoções. Então, a partir desse ponto, vale a pena você se informar, você refletir sobre, digamos que as emoções primárias nesse primeiro momento. Quais são as emoções primárias? Raiva, medo, nojo, tristeza, surpresa e alegria. E perceber como que você lida com cada uma delas. A meditação também é uma excelente forma de favorecer esse autoconhecimento. E se você quer saber um pouco mais sobre meditação, você pode clicar no card que vai aparecer aqui na tela. Todos lidam com as emoções de alguma forma, mas você pode decidir por simplesmente reagir, cair no automatismo e deixar que as coisas sejam como são atualmente, ou você pode trabalhar para poder compreender como utilizar essa energia potencial interna, essa adaptação do seu corpo para as diversas situações para poder potencializar a maneira como você lida com a vida. Então, ao invés de inimigas, você vai ter suas emoções como propícias, como favoráveis, como conselheiras. Agora, cuidado! Não tente desenvolver a sua inteligência emocional através de estratégias racionais. Pensa bem, não vai adiantar muito você ouvir informações sobre quais são essas mudanças internas que acontecem durante as emoções, quais hormônios são ou não produzidos. Você vai ter uma informação a nível racional que não vai ter função, não vai te ajudar a lidar com as emoções. Então, seu desenvolvimento vai demandar outras maneiras, outras abordagens, e muitas delas singulares. Muitas delas vão envolver principalmente a sua autorreflexão. É você que vai entender como que você funciona nesse mundo. Cuidado para que você não fique sempre buscando nos outros, talvez nas minhas palavras ou de outras pessoas, uma explicação de o que você sente, por que você sente ou como você sente. Mas saiba que esse caminho vale a pena, porque uma verdadeira autoestima, uma autoestima que seja adequada, nem uma autoestima baixa, nem uma autoestima alta. Ela está centrada nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, e não na nossa racionalização do mundo. Então é isso aí. Espero ter ajudado um pouquinho na sua jornada interna. Não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer. É isso aí. Até a próxima.